Foi. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, então, seria interessante a gente falar um pouquinho hoje, fugir um pouco do eixo que a gente está batendo e tratar um pouquinho hoje desse assunto aqui, ó. Humanidade. Humanidade. E aí você tem aspectos da mulher e aspectos do homem. Por que a gente vai falar um pouquinho disso hoje? Porque o tempo passa, as culturas vão mudando, mas a estrutura do homem e da mulher, eles vão continuando com a mesma essência. Então, você vê que o homem é muito focado no macro, né? Uma coisa maior, né? Por causa da característica dele de caçador lá de trás e tal. E a mulher é mais focada nos detalhes, porque ela sempre cuidou da coisa mais, né, da cria ali, da prole, que tinha que vigiar o entorno e tal. Mas é óbvio que o tempo mudou, e hoje em dia a mulher também olha para o macro e o homem também olha para o micro. Mas é importante a gente falar um pouquinho disso, de humanidade, porque a gente está vivendo um tempo onde querem inverter os papéis. Né? E assim, quando a gente fala disso, a gente não está falando de quem é o provedor, de quem não é o provedor. Isso aí já foi. A gente está falando justo disso, dessa natureza adâmica de cada um. O homem tem um tipo de essência, a mulher tem um outro tipo de essência, no que tange essa questão do aparelho psíquico. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a mulher tem muito mais capacidade de resistir à dor do que o homem. Será que isso não é cultural? Da gente entender que pela mulher dar à luz, né? E dar à luz é um negócio... Né? Acho que é pautado nisso que fala isso. E aí a gente já internaliza e já começa a transferir isso para o ser todo da mulher. A mulher, ela aguenta. Mas vocês também provam que isso é verdade. Não, Qualquer dor de cabeça, Não, com certeza. O homem, por sua vez, o que acontece? Quando ele tem uma companheira, ele cria com a companheira um vínculo não só de marido e mulher, mas muitos de maternidade. Né? O homem tem muito disso, sim. Então, no menor sinal de dor, ele apela para a mãe. Aqueles que já não têm mais a sua mãe, eles apelam mais ainda para a esposa. Porque é uma coisa do aparelho psíquico do homem, né? Essa questão do Édipo. Ele mata o pai, em determinado momento da vida, ele mata o pai e opta pela mãe, casa com a mãe. Tem casos, não poucos casos. Há algum tempo atrás eu pastorei uma pessoa que ele mora em cima da casa dos pais. Então, dentro da cabeça dele, aí você vê como é que a coisa é relativa, né? Dentro da cabeça dele, ele cumpriu o mandamento bíblico, né, que o homem vai se unir, vai deixar os pais, vai se unir à mulher e vai fazer com ela uma só carne. É uma ordem, né? Ele primeiro precisa deixar a família de origem, depois ele precisa ter condição de se unir à mulher e depois é que ele vai fazer com ela uma só carne. Só que deixar a família de origem nem sempre é deixar o lar, o espaço físico. Mas às vezes é também. A moradia, no caso. Às vezes é também essa distância física. E nesse caso, por exemplo, ele acabou se separando da esposa, porque a esposa não aguentava mais a intromissão dos pais
na vida de casado deles. Era só Sogro e subir sogra. Era só subir uma escada. Então, por exemplo, ela queria ter a intimidade dela, né? De repente ele está trabalhando, ela quer ficar em casa à vontade. E você vai fazer um puxadinho aqui, isso não é legal. Ela não Realmente podia. Não é porque Porque não tem liberdade. daqui a pouco o pai do cara estava na varanda, oi, não sei quem está aí. É. E ela lá de calcinha. Entendeu? Está em casa. Então, isso vai tirando a privacidade, vai tirando a pessoalidade do lugar. Assim, o lugar é seu, você transformou aquilo ali num lugar seu. Você colocou as coisas do teu jeito, você fez as coisinhas como você queria, pintou a parede da cor que você queria. Mas você não está livre, você está preso ainda à família de origem do camarada. Não tem liberdade não, né? Só pra Tem mulher que aguenta. Sem dizer, conheço um caso, pastor, que mora assim, no mesmo quintal, né? Aí quando vê aquela conta de luz, em vez de ver o filho pagar a conta, ela, meu filho, vou pagar essa continha para ele. Vou tosar o cachorro dele. Quer dizer, ele nunca cresceu na vida por causa disso. Porque não deixa, né? Não deixa. Quando eu me casei, eu passei 2 anos morando com minha mãe. Eu, minha esposa e minha mãe. É complicado. Rapaz, sim. Rapaz, Eu não me dei conta, porque para mim era muito confortável, né? É, Mas a minha esposa passou um perrengue danado. Uma santa. Morei com Passou minha sobrou sogra. pra sua mãe. Pra sua mãe. Morei com a minha mãe. A sua Apartamento grande, minha mãe sozinha, idosa. Aí eu falei, cara, olha só, desculpa, né? Por que é uma desculpa? Vou sair, vou deixar ela sozinha? Eu não posso. Eu tenho que amparar ela. Porque não existia cuidadora, né? Filho único. Eu- É filho único. Que filho único? Tem mais 2 irmãos. Quer dizer, minha irmã faleceu ano retrasado, mas ela era viva quando eu casei, entendeu? E é parceirona da minha mãe. Mas eu falei, não, eu vou ficar, porque eu sou o samaritano que vai cuidar bem. Sou o Né? filho preferido. Eu sou o filho preferido, caçula temporão, então eu vou cuidar dela. Também. Fiquei 2 anos lá, para ir embora foi uma luta. Foi choro e ranger de dente. Ela chorou, você? Mas Eu? Chegou no ponto que a esposa virou, ou vamos embora, ou eu vou embora. Não, eu mesmo cheguei à conclusão de que ficou insustentável. Assim. Meu casamento estava ameaçado, estava nada disso, mas assim, eu senti o desejo de independência, porque tinha muita coisa que não dava para fazer, não tinha como. E olha lá que minha mãe não era aquela pessoa que chegava e falava assim, acho melhor vocês... Nunca fez isso. respeitou, né? Mas é difícil, né? Porque tem toda uma questão da gente ficar restrito a um quarto. Então eu falei, cara, eu vou sair. Minha mãe falou assim, quando você sair, você vai perceber que você nunca mais vai querer voltar. E não é falta de amor. Não é nada disso, é só o curso natural da coisa. E eu fui na raça, fui me arrastando. Aí a gente passou por uma crise financeira depois de uns 4 anos morando nesse lugar. E eu tive que voltar. Eu não consegui ficar na casa da minha mãe 2 meses. Por quê? Porque eu já tinha as minhas coisas, a minha casa, eu fechava a minha porta, meu apartamento dali para dentro é o meu reino, eu mando. Se eu quiser ficar à vontade, eu fico. Se eu quiser botar o colchão na sala, eu boto. Se eu quiser botar o sofá no quarto, eu boto. Se eu quiser quebrar o banheiro, fazer tudo, eu faço. Nem a sala é sua, né? Você vai ver o Tudo filme do teu que jeito, quiser. exatamente. Então, assim, o que acontece, né? A gente tem hoje uma geração de homens que está ficando em casa até os 40 e poucos anos. Os pais não aguentam mais. Mas casa Mas com tem casa isso. cedo, em nome de Jesus. E que os pais já falam assim, Aí está fácil. tá na hora, meu filho, toma teu rumo. Mas é o quê? É uma questão da estrutura do homem. É difícil você ver uma mulher que não queira independer. Tem, mas é difícil. A mulher quer voar. A mulher quer ganhar asa, quer ter a sua independência, morar sozinha, ou morar com uma amiga, sei lá. O homem não. O homem quer ficar no ninho. Quer ficar perto da E o mamãe. que acontece também é que eles não querem também ir para um lugar e perder a estrutura que tem também, né?
casa, muitas vezes você não vai ter um monte de coisa a princípio, né? Principalmente, se for uma família bem financeiramente, tem empregado. Se não tem, mamãe lava, passa, Sim, cozinha, sim. Na casa da minha mãe, por exemplo, minha mãe sempre teve uma secretária, né? Ela chama de secretária, uma faxineira. Sim. Cara, e ela fazia tudo. Eu chegava em casa, cara, não precisava fazer absolutamente nada, né? E aí, quando eu mudei, eu senti o peso de receber boleto, né? Essas coisas todas. Mas depois eu fui gostando. E tomei gosto pelo negócio e comecei até a aconselhar diferentes pessoas, né, que chegavam perto de mim, porque eu dava o meu exemplo. Falava, cara, não vou te condenar não, porque eu também passei por isso. Mas você pode aprender com o meu erro. Foi ruim para o meu relacionamento, foi ruim para o meu desenvolvimento. Por um bom tempo, eu fiquei com um pensamento infantilizado em algumas áreas, porque a minha mãe sempre dava o respaldo, né? Ela via, por exemplo, que eu estava com a calça um pouco mais surrada, aí ela pega o cartão, vai lá, compra a calça para você. Né? Aí o bonitão, ao invés de falar, não, eu vou... Não, obrigado. É mesmo, estou precisando. Obrigado. A senhora é muito perspicaz. Mais atento que minha esposa. Aí é pouco. E assim, a minha esposa, o contrário de mim. A minha esposa sempre foi mega independente, sempre foi empreendedora, gostava de fazer as paradas dela, trabalhar, sair. O sonho dela era casar e ter a casa dela, papapá. E assim, hoje em dia, a crise com relação a isso, do gênero, ela passa muito por essa questão da imaturidade. Da imaturidade. Ah, mas, pô, como é que faz, então, para amadurecer? Cara, só se amadurece vivendo. E como a Bíblia diz, a alegria não te ensina isso. O bem-estar não te ensina isso. Né? Não conheço ninguém que amadureceu com tudo na mão. Ah, eu tenho Netflix, tenho TV a cabo, tenho todos os canais da Globoplay, tenho carro, tenho a comidinha na mão, tenho a roupa que eu quero, maduro. Assim, quando perde o ente querido, você sente que nada daquilo consegue... Você vê, às vezes, adultos de 40 anos, né, 44 anos, 45, com comportamento de adolescente. O Darren Patrick, que é um cara que até faleceu já, ele era pastor de uma igreja chamada Mars Hill, nos Estados Unidos, a igreja do Mark Driscoll. Ele falava muito sobre masculinidade, mas naquele tom certo, né? E ele denominou essa classe de homeninos. Homeninos. Porque é o cara que tem aquele complexo de Peter Pan mesmo, né? Para algumas coisas ele é mega ousado, mas está agarrado na barra da saia da mãe. Ele não quer crescer, ele não quer deixar de ser criança. Não quer. E assim, o problema é quando isso vem para a igreja. Quando esse cara ocupa uma posição de liderança. Porque ele não pode ser contrariado na posição de liderança dele. Tem que fazer toda a vontade. Tem que fazer toda a vontade dele, senão ele fica roxo. Né? Ele não é aberto ao diálogo porque ele nunca teve o contraditório. Nunca disse não para ele. Ninguém nunca disse não. Então, embora talvez a mãe possa ter dito um não ou outro, não castrou da forma que deveria para poder entender que a vida vai apresentar o contraditório para ele, né? Não é só a mãe também, tem muito pai também. Tem muito pai também, assim, mas eu percebo que no âmbito religioso a gente carece de líderes que consigam estabelecer esse papel da lei de uma forma equilibrada. Né? Aí o cara também teve uma vida difícil e acha que tem que amadurecer na pancada, ou o cara teve uma vida também igual ao do outro e não consegue e vê o outro como rival, né? Tão mimado quanto ele, tão imaturo quanto ele,
e com tanto potencial quanto ele. Então, de repente, ele pode chegar aqui, pode tentar tomar o meu troninho, e aí vai ficar complicado. Então, assim, essas questões, no âmbito feminino, também existem, óbvio, mas muito mais no campo da competitividade do que no campo dessa imaturidade. Dessa coisa do não ser contrariado, porque, às vezes, as mulheres têm uma forma de reagir diferente. Ela é contrariada, ela dá a terceira via ali, ela redarga de novo, ela dá a tréplica, entendeu? Ela entra no debate, entra na discussão, aí, às vezes, se perde, dá um surto, mas dá a resposta, né? Abre o diálogo, abre a via para ter um contraditório. O homem não, o homem encerra, porque ele não aguenta o contraditório. Fala, não quero mais discutir isso. Não quero. E aí você vê na relação a dois isso acontecer muito. Às vezes a mulher quer falar e o homem encerra. A maioria das vezes é assim. Fala, ó, não toca mais nisso. Aí a gente pensa assim, não, isso é uma coisa da maturidade, né? Porque amanhã vai todo mundo com a cabeça mais fria, a gente pode debater melhor. Não, é encerrar mesmo, acabou. Por quê? Porque o contraditório, ainda mais vindo de uma mulher, porque esse cara aí vai ter uma questão depreciativa, né, com uma mulher que não seja mãe dele, ele não vai aceitar. Então, assim, a gente vive um momento onde surgem os movimentos, por exemplo, tem um movimento que chama machonaria. Já ouviu isso? É um pastor... É machonaria. É um pastor que criou um movimento chamado machonaria, que é para ensinar o cara como é que é ser homem. Gente, é muita pretensão isso. Né? Como é que eu vou sistematizar o ser homem? Um pastor que faz isso. É. Como é que eu vou sistematizar o ser homem? Como é que eu vou dizer isso aqui é coisa de homem, isso aqui não é coisa de homem? Sem ser machista. Né? Como é que eu vou dizer para a mulher que aquilo ali também não pode ser exercido por mulher? Entendeu? Então, assim, por que isso acontece? Porque a gente está numa crise identitária. Não, talvez tenha criado isso por causa dessa inversão de valores aí que estão querendo aplicar no mundo, né? Vetores de papel, e deve ter se preocupado com isso. Mas está buscando um caminho meio radical aí. Porque quando você tem um espaço vazio ali, de autoridade, você pode acreditar uma coisa, ele vai ser preenchido. Né? O poder, tem uma frase que é sensacional, essa frase. O poder odeia o vácuo. Odeia. Onde tiver um espaço vazio, aquele espaço vai ser ocupado. O espaço de autoridade vazio, ele vai ser preenchido. Se não for uma pessoa equilibrada, alguém desequilibrado vai preencher aquilo ali. Mas você pode estar certo de uma coisa, alguém vai preencher. E aí a gente vai ter o fruto disso. O fruto disso é o quê? Se a liderança for uma liderança equilibrada, você vai ter um fruto saudável daquele negócio ali. Se a liderança for desequilibrada, você vai ter mais uma geração prejudicada com relação a todas as questões teológicas e humanitárias também. Então, existe uma crise de gênero? Existe. Eu já contei aqui o caso daquela palestra, né? Quando eu estava cursando a formação básica de psicanálise, eu fui numa palestra, e nessa palestra tinha uma galera assim, na roda discutindo sobre gênero. E aí tinha gente ali que era transgênero, tinha gente que era homossexual, tinha gente que era assexuada, tinha gente que era hétero, tinha até hétero. Mas, assim, me espantou muito porque no meio da roda assim tinha um cara assim, um careca fortão e uma loura com uma criança no colo. E eu fiquei assim, olhando para todo mundo, e o casal me chamou a atenção.
porque ela era uma lourona bonita e ele um careca também de respeito, né? Pintoso, o cara era uma mancha, para falar a verdade. Bem Não é nem apresentado, pintoso, né? né? Deixa eu ver bonito. Ah, mancha, é. E aí, quando foi rodando, todo mundo falando sobre isso, ele falou, ele pediu a palavra e falou, no meu caso, por exemplo, né, eu hoje sou pai, aí falou o nome da criança que estava no colo da Lua, sou pai de não sei quem, e eu exerço a minha paternidade assim, 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 e quando ela se entender por gente, eu vou orientar ela com relação ao gênero, de que ela tem que ser o que ela quiser ser, o que ela se identificar mais, tal, papá. E aí a mãe pegou a palavra e falou assim, realmente, tem que ser, porque nós passamos por isso, né? Nós passamos por essa questão da identidade, da identificação, babá. Eu estou prestando atenção naquilo. Aí daqui a pouco o careca falou assim, quando eu era mulher, O Rodrigão. quando eu era mulher, não sei o que lá, o careca. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, bom, então ele é uma mulher, comecei a processar. Ele é uma mulher trans. E casou com uma mulher. É um homem trans, casou com uma mulher. Como ele é uma mulher que virou homem, essa mulher é lésbica, porque ela está namorando uma mulher que virou homem. Que confusão. Vai vendo. É difícil entender. Quando eu terminei de processar isso, a mulher falou assim, eu também, quando eu era menino, falei, agora lascou. Agora lascou. Deu Nem banho. precisava mudar, né? A loura, com aquele corpão de paniquete, bonitona, lindona, vozinha, né? Que geralmente tem uma voz mais grossa por causa da questão hormonal e tal. Então, ela era homem que Quem engravidou? ele engravidou. Dela. Porque ela não era operada na época. A criança tinha um ano e pouco, quase 2 anos. O careca era O careca era a mulher. E a loura era menino. Eu vou desenhar aqui depois você me conta. Não, é para desenhar, porque... Desenhar, velho. Eu tô conversando com o Tico Teco. Agora, para complicar, quando ela era mulher, ela se entendeu lésbica. Porque ela não se sentia atraída por homem. Só que quando ela se olhava no espelho, ela não se via mulher. Ela se via homem. Então ela entendeu o seguinte, não é que eu seja lésbica, eu sou hétero. Só estou no corpo errado. Então, assim, na época, ela conheceu... Tá ruim até pra desenhar, velho. Ela conheceu esse cara que era gay. E ele já estava se vestindo, ela já estava se vestindo como homem. E se tratando. Só que quando eles resolveram ficar juntos de vez, eles foram fazer uma testagem hormonal, porque a mulher, quando ela toma muita testosterona, ela acaba ficando infértil. E ela não estava infértil. Havia uma possibilidade dela engravidar. E como? Fala ele, é ela ou é ele? É ela. Caso careca. O careca. Ela, o careca. Essa eu peguei. Ela, o careca. Então, assim, e ele nunca tinha feito nada. Só se vestia de mulher. E, na época, ela era drag queen. Fazia show, mas de dia... Isso antes... Tomava hormônio feminino, porque a voz era fina. Tomava hormônio feminino. Mas isso antes de virar o lourão. Vem que cá, você tava Isso. Essa história aí, aonde? É uma história... Na UFRJ. Foi uma palestra na UFRJ. Sobre gênero. Tem quanto tempo isso? Faz uns 3 anos, mais ou menos. 3? Imagina, 3 anos atrás. E aí eu fiquei assim... Todo mundo, né? Todo mundo ficou. Porque você olha um cara e é uma mulher. E a mulher... E aí ela explicou, falando, eu nunca tinha feito tratamento sério, hormonal,
e eu consegui engravidar ele. Ela, um careca. É. Cara, ele mostrou a foto. Que loucura. É claro que ele começou a raspar a cabeça por conta de parecer mais masculino. Ele não é careca. Tem cabelo, mas ele começou a passar a navalha para parecer mais másculo. E aí mostrou, cara, ele ainda tinha cabelo, tal, grávido, né? Grávida. E o peito? O peito já tinha um peito naturalmente pequeno, botava alguma coisa, porque na foto, assim, tá um cara de camisa de malha grávido. Estranho. E aí teve o neném. Tipo um cara com a barriga de chope. É. E depois disso, a loura fez, um ano depois ela fez a cirurgia, né? Engravidou e tirou. Ela engravidou, teve o neném, e aí depois, um ano depois que teve o neném, ela está fazendo um acompanhamento, fez a cirurgia para mudança de sexo. Aí virou careca, homem, que era mulher. Homem Não. Não, a mulher, o cara virou a loura. Ah, Tirou tá. a loura É. e tirou. Que a mulher não tem que fazer. E aí, assim, depois que tudo foi dito, você olha para ela e você fala assim, Não, Vitor? é homem. Também tem. Tem prótese. tem. Prótese, né? Não. É da bombinha. Então, Tá ligado, assim, né? eu olhei e falei assim, depois, lá no fundo, que você vê assim, realmente é homem. Mas o cara, Acho que ela não fez nada. zero. O cara sempre foi o cara, você fala assim. E tá tendo É mais relação difícil, com eu acho, a saber? De mulher saber toda quando a que mulher criador. vira um homem. É. Não sei, Então se batizou, né? Ah, se batizou. Eu não sabia que Tami. ela tinha Tami, feito né? isso, não. Então, aí você vê, né? Eu não achei. Essa discussão hoje em dia é uma discussão que culturalmente ela está perdida pra gente. A gente perdeu essa discussão. Não tem mais como lutar por isso. Só tem que se Só se Jesus falar e... atualizar. É. Porque espiritualmente a gente não pode perder isso. A nossa instrução precisa continuar sendo firme. Entendeu? Do gênero, é isso, cara. Nosso parâmetro não pode mudar. Pô. Né? Assim, pode ser duro, pode soar duro, pode até soar homofóbico, mas não é assim, ó. Não é. Ó, Deus te fez homem. É bíblico, né? O problema é depois quando as pessoas começarem a voltar para vir para a igreja, depois de terem feito cirurgia. Mas agora tá assim, igrejas inclusivas, ele tá aceitando tudo. Não, eu digo quando houver conversão, né? Porque pode Genuína, haver. né? É. Sim. E aí já arrancou fora, não tem mais como colar. Não, aí já é. E aí, como é que vai ser, né, a vida dessa pessoa dentro da igreja? Se for convertido, Pode ser um servo, sim. O Paulo Capelletti, por exemplo, lá em São Paulo, ele lida muito com isso, né? O cara que pôs silicone, né? Paulo Capelletti. Ele é um cara que trabalhava na Cracolândia, né? E depois ele foi morar com gente em Santo André e continua trabalhando na Cracolândia. Agora ele tira as pessoas para morar com ele. Então tem muito travesti que foi morar com ele. Ele E é casado, casado. uma mulher? É. Boa isso. De boa. E assim, Bacana. o pessoal que vai morar com ele geralmente tem seio, tem. E assim, é instruído da seguinte forma, cara, Deus te fez homem. Você já pegou algum caso que a pessoa fez a mudança, tipo, botou peito, aí se arrependeu, aí Nunca. tirou e se converteu? Eu Nunca. já vi uns casos na internet. Aí eu fiquei, como é que é esse negócio? Virou trans, aí desfaz o negócio, aí se arrependeu, se converteu. Deus se converteu, não se converteu, só se arrependeram. Esse lance de tirar o silicone do travesti que trabalha na Cracolândia é difícil, porque é o injetável, né? Não é a prótese. Então, para tirar aquilo ali é doloroso e tem um risco danado, porque aquela André Surak, infecção, né? ela teve uma infecção, a coxa dela tem um buraco aqui do lado, porque o troço corrói tudo, né? Ela quis aumentar o bumbum, né? Ela quis modelar a coxa e tal, Então, assim, é muito difícil você trabalhar a estima de um cara desse, porque sofreu muito preconceito, né? Sofreu muito. E na igreja vai sofrer mais, infelizmente. Porque nem todo mundo
está preparado para entender essa questão do gênero. E aí, assim, quando a gente fala da humanidade lá em cima, é exatamente isso. Se a gente não criar uma via de uma teologia encarnada, que respeite o ser humano, a gente não vai conseguir receber essas pessoas. Né? Se a gente só mirar no sobrenatural, se a gente viver essa teologia descarnada, a gente não vai conseguir agregar gente que vem desses rincões de prostituição aí e que tem essas questões, né? Muito ligada ao gênero, né? Tem gente, cara, que se converte, mas que tinha ideia que era homossexual desde guri. Então, quando se descobre, né, hétero, precisa de atenção. Tem gente que nunca vai perder o trejeito. Isso eu já tratei muito. Muito. Só é hétero, mas tem uns trejeitos que não. Tinha um pré-adolescente, chegou na igreja, e todo mundo falava assim, ele é homossexual, ele é homossexual, ele é homossexual. Fala viadinho. Viadinho e tal. Falei, cara, deixa chegar. Deixa chegar. E chegava, pá. Um trejeito muito forte, mas era um pré-adolescente, tinha 12 anos. E aí foi fazendo 13, 14, 15, 16 e não mudou o jeito. Continuou com aquele jeito. E aí a gente conversando para saber se teve uma experiência, se foi abusado, se houve alguma coisa, se tem um trauma. E isso aí a gente vai acompanhando. E hoje eu casei ele. Pai de 2 filhas, né? E ainda tem O trauma geralmente o trejeito. é sexual? Geralmente é. Geralmente é. Tem o tal de Paulete também, que era Paulete. É. O pastor Paulo, né? Eu conheço ele. Né? Homem de Deus mesmo, pregador. Mas assim, você olha para esse, você ainda tem Tem um Eu jeito. conheci um presbítero também. Eu era criança e ele era gay. Ele foi Depois abusado, ele se converteu, né? O Foi Paulete. consagrado a presbítero, mas tinha todo jeito, assim. Acho que ainda é uma luta, né? É uma Como luta qualquer outro muito grande. pecado, né? É uma luta diária. Uma luta E diária. o ex-Paulete, ele foi abusado um homem que era colega do pai dele, amigo, né, do pai, foi abusado e ele se tornou... Vocês conhecem a pastora Carla? Né? Aqui da Cairós. Eu não sei o nome dele. Então, ela trata de Ela questão. era Ela era da ECAP, isso. Caraca, aqui, ó, é isso mesmo. Ela tratava no Moses, né, junto com a turma da questão de gênero e tal. Né? Se você conversar com ela, você vai perceber que ela ainda tem muito daquela questão masculinizada. Mas ela está fora disso há não sei quantos anos. Né? Como é que é isso? É uma luta diária, né? É todo dia. É até complicado, assim, né? Foi uma questão, porque ela é pastora e não é casada. Então, cai naquele lance de... Será que, né? Todo mundo fica se perguntando. Na época da ECAP tinha muito questionamento com relação a isso. Porque tem o Moses e tinha o GA, que era um outro grupo também. Mas ela conseguiu ser ordenada, consagrada pastora, mesmo sem ser casada? Sim. Onde conseguiu esse... Onde ordenaram ela? Não sei, que aquela não foi ordenada com o Luciano, não. Acho que não. Tem que lugar é esse, que é um lugar de exceção. Mas assim, sabe o que acontece com ela? Eu não sei o certo, mas eu acho que ela se propôs ao celibato. Isso acontece. Assim. Mas a gente não sabe como é que... na igreja presbiteriana, por exemplo, eu só conheço um pastor que foi ordenado que era celibatário, que é o Rubens Pires. Esse cara, desde quando ele foi para o seminário, ele colocou que ele seria dedicado ao celibato. Ele já foi mandado para o seminário presbiteriano, todo mundo sabendo que Mas ele... nunca se relacionou. Oi? Nunca se relacionou. Nunca se relacionou que a gente saiba, entendeu? Mas, assim, por conta disso, já teve um rumor que ele pagou um preço, ele era pastor da Igreja Presbiteriana de Recife. Um pregador do evangelho espetacular. Disseram, na Igreja do Recife, que ele abusou do menino. Foi provado isso? Nunca foi provado. O menino nunca admitiu isso. Né? Mas as pessoas disseram
que pelo menino andar muito com ele, não, ele abusou do menino sim. E aí ele teve que sair da igreja presbiteriana, hoje ele é pastor anglicano, celibatário. Eu acompanhei ele um bom tempo, ele nunca se relacionou. Pelo menos no tempo que ele nunca se relacionou. Agora, na minha humilde opinião, isso não é a Bíblia que está falando, sou eu que estou falando, é difícil pra caraca, hein? Bom, é porque você não consegue crer, né? Mas deve ser mesmo. Eu não tenho a menor vocação para o celibato. A menor. Mas eu entendo que a gente tem que lidar com isso olhando para o lado humano. Sim. A luta dele, né? Né? A gente, às vezes, não sabe a luta que o outro está lutando. Né? O outro está lutando uma luta que é dele. A gente vai falar assim, isso para mim não tem problema, para o outro tem. O apóstolo Paulo, depois de foi casado e tudo, depois ele optou também de não casar mais, né? Assim, muito bom, Joel, porque o pessoal fala assim, o pastor Paulo era solteiro. Cara, não pode, ele era rabino. Né? Em algum momento ele... Eu tenho poucas lembranças assim, da época eu era muito pequena, mas eu acho que a Carla tentou ter se relacionar com o homem, mas não deu certo. Pois eu conheço gente que também abriu mão de se relacionar, mas não que seja assim, declaradamente celibatário. Sim, eu conheço também, inclusive uma pessoa até depois faleceu assim, jovem, e ele reconhecia aquilo como pecado, né? E disse, não, eu abro mão, porque eu também não consigo me relacionar com mulher, então eu abro mão dessa condição, né? Mas eu também não vou me relacionar nem com mulher. E aí abriu mão durante um tempo. E pouco tempo depois ele faleceu. Aqui da igreja. Da igreja. Sim, não está lembrando dele agora. A Bíblia fala que há pessoas O que... irmão dele está nessa luta também, eu acho. Também? Há pessoas que se fizeram eunucos por amor ao reino, né? A Bíblia fala assim. É isso. Então, assim, a gente precisa entender que, dentro dessa questão do gênero, o masculino tem a sua fantasia, o feminino tem a sua fantasia. Eu não estou falando de sexo, não, estou falando do mundo, né? O mundo feminino é um, o mundo masculino é outro. Né? Você vê que o homem... A mulher fantasia mais? Muito mais. Né? Muito mais. A mulher tem um mundo só dela, um mundo muito mais expandido do que o mundo do homem. O mundo do homem é muito objetivo, assim, né? O mundo da mulher é muito mais complexo, muito mais. Por que Deus fez isso? Dá uma confusão lá dentro do cara. Nada, mas isso é um privilégio, cara. Isso é um privilégio. O Cláudio Duarte, isso é coisa de Deus. Bota homem e mulher debaixo do mesmo teto, só pode ser coisa de Deus. Tá certo só em Deus. Só em Deus. O mundo da mulher, a cabeça da mulher, ela é única. O mundo do homem, ele é muito reto. Assim, é muito... O homem... A minha esposa vai ver a mesma coisa que eu vejo, ela... Muito fantasia, eu vejo direto. Nem pensei nisso. Sempre que eu converso com a minha esposa, eu falo uma coisa e ela, mas tem isso. Aí eu não tinha pensado nisso. Tinha pensado nisso. Ou então ela sai com uma solução que eu jamais ia pensar. Por quê? Porque dá muita volta, é porque bebê, porque... Não é, cara. É porque as estruturas são diferentes. Então, quando a gente olha assim, às vezes, a mulher chora muito, a mulher, o pessoal fala, né, erroneamente, essa mulher é uma histérica, né? Porque histeria não tem nada a ver com isso que as pessoas dizem, né? Cara, não é nada disso. A mulher, a estrutura dela é diferente da estrutura do homem. Né? O homem, não que o homem sinta menos, ele sente diferente. A mulher sente diferente. A mulher tem toda uma questão hormonal, todo mês ela se renova, todo mês. Todo mês ela passa por um período de estresse. Todo mês... A gente não passa. Passa sim. A gente vai ter... junto com vocês. Agora nesse período, sim. A gente consegue fazer vocês passarem. Obrigado, mas passa. A gente vai ter um período complicado que é a andropausa. Quando a gente tiver
bem mais velho. Falta mais pra ele, tá arrependido. Mas a mulher... Augusto não tá aqui, não vai adiantar. Os homens ficam mais impacientes, né? Mais, Mas a mulher todo mês tem um período complicado de administrar. Fica muito sensível. Não, mas homem faz um perrengue sim, quando vê os boletos tudo junto assim. Aí eu tormento. Eu só passei perrengue quando eu fui me alistar, eu fiquei com medo. Não posso servir de jeito nenhum, tudo bem, vamos embora. Ficou com medo? Fiquei com muito medo, cara. Também fiquei com medo quando meu filho foi. João Pedro foi? Chorei João de... deveria João Pedro? ter. João Pedro foi esse ano? Foi. Sobrou, pensou sobrar? Conseguiu, não quase que ele ficou agarrado. Por causa das minhas orações, ele... Davi daqui a 2 anos, né? Isso também, né? Então a gente precisa olhar para essas questões, por exemplo, relativa a sexo, vida moral, gênero, com bastante humanidade. Senão a gente mata uma pessoa. Senão a gente mata o cara. A questão é ter misericórdia, olhar com misericórdia, né? Para poder chegar a se aproximar, para criar um vínculo, e, né, conversar e tal. Tem um outro lado da moeda também, que aí já é falando da turma que é hétero mesmo, que é aquela galera que gosta de namorar, cara. Gosta de namorar, mano. Gosta de namorar. Fica com um, fica com o outro, não aguenta ficar uma semana junto, sai pegando todo mundo, quer beijar na boca, quer fazer acontecer, às vezes passa do limite, peca na fornicação e tal. O que você vai fazer? Vai mandar embora? Humanidade. Cara, tem que suportar e entender o seguinte, é uma fase. E nós vamos passar junto por essa fase. Se você vai passar disciplinado ou não, é uma escolha sua. Mas nós vamos passar junto por essa fase. Então, assim, eu fiquei sabendo agora, né, fofoca, né, que na minha antiga igreja, o meu vice-presidente, cara, ele estava namorando uma menina, né? Eu deixei a igreja, ele automaticamente se tornou presidente, né? Lá do morro. E agora, esse mês, já tem, sei lá, 4 meses que eu saí, a menina apareceu grávida, a namorada dele. Ele já é um cara com 40 anos e tal, pá. Mas ele é casado? Não, ele divorciado, estava namorando essa menina em vias de noivar. Ninguém sabia. Cara, ninguém sabia. Mas E ela esse- apareceu grávida dele. Dele. Meu irmão. Bom, Qualquer ver o DNA tá aí, né? não sabemos ainda até o DNA. Mas assim, o que o pastor vai fazer agora, cara? O cara é vice-presidente da igreja. Vai mandar esse cara embora? O cara serve na igreja, o cara é um homem de Deus. Mas sabe o que acontece, cara? Tem coisas do âmbito da sexualidade, da vida moral, que são complexas, não são tão simples. É um Mas cara aí que... existe um pastor substituto, auxiliar? Tem lá, tem um pastor interino lá. Sim. Já licenciou ele. Né? Que é o correto. Ó, licencia e vem para cá. Vamos cuidar. Afasta e mantém a estrutura da igreja. A igreja vai tudo pro cavalo, né? Agora, é complicado por quê? Porque essa é uma questão onde tem uma liderança. Ele não pôde ficar? Aí ele foi afastado, Ele assumiu, ele foi chamado para licenciado, perto para licenciar ele. poder... Para resolver essa situação. Mas porque na Assembleia é diferente. Como é né? assim? Mas sabe o que acontece? Não, Assim, só tem que ficar pagando ele 1 ano, 2, para poder... casar não resolve, cara. Por quê? Mas não era o namorado dele? É a Ele namorada namorava com propósito de casar ou não? Namora, mas sabe o que acontece? Ele é um cara que já saiu de um relacionamento, casado há não sei quantos anos, e está com essa menina agora já faz uns 2 anos. Ele tem 40, ela tem quantos? Ela tem 35. É estranho pensar que 2 adultos nessa idade, que já vieram de um relacionamento 35, anterior, 40. iam ficar 2 anos namorando sem nada acontecer, né? A Eu gente, acho complicado um casal de jovem que nunca se relacionou sexualmente. a gente não tinha essa ilusão. Eu, por exemplo, quando estava lá, eu não tinha essa ilusão. Eu não tinha essa ilusão enquanto eu estava lá. Mas, assim, existe um limite da vida privada, né? Eu sempre achei da seguinte forma. Existem coisas que são
públicas e coisas que são privadas. As coisas privadas, ele tem que ter confiança em mim, me procurar como pastor e dizer, cara, eu estou transando com minha namorada. Agora faz o que você quiser com essa informação aí. Se eu quiser expulsar ele, matar ele, fazer um aconselhamento errado... Mas ele deixou em oculto mesmo, né? Mas ele deixou em oculto. Aí o que acontece? Depois que eu saí, 4 meses depois, aparece essa história, essa bomba. Pra poder, tipo, se manter santo mesmo, né? Até porque ele é cobrado por isso. Então, ele prefere É aí que esconder tá. do que... Para poder sustentar uma posição. Você vê o problema? Às vezes a pessoa não abre porque ela quer sustentar uma posição. Eu conheço ele, é um moleque nota 1 milhão. Tem condição financeira, tem caráter, é um moleque show de bola. Mas sabe o que acontece? Ele achou que não ia dar. Não haveria compreensão. Ele achou que não ia dar problema. Ele achou que não ia ter assim. Ele falou, cara, não me cuido, não vai engravidar. Eu vou casar mesmo. Esse é o pensamento. Eu vou casar mesmo, então, agora... Aí o que acontece? A menina vai engravida. Aí você tem que entrar no cenário e fazer uma abordagem de acolhimento, porque tem um neném na situação. Essa semana eu escrevi para ela, porque eu conheço a igreja e sei que o pastor que entrou agora é um cara meio que colhe onde não plantou. Né? Então, eu já escrevi para ela, falei o seguinte, é uma dádiva divina gerar uma criança. Né? Eles têm que continuar na igreja? Tem. Licenciado ele pode, não vai exercer a função. Né? É uma dádiva divina criar uma criança, gerar uma criança, papá. Independente das sanções ministeriais, de tudo isso, conte comigo sempre. Mas vai ser duro para eles, né? Vai ser duro. Na igreja, Porque os olhares vão sempre recair ali, assim, no fornicário e na fornicária. Foi triste. Entendeu? Eu era um adolescente, mas mesmo assim, né? Pior foi visto como pedófilo. Quem? Viu? Não, ele era adolescente também. Eu não tanto. Quanto? 4 anos a mais que eu. Eu tinha 14 e tinha 18. Então já era pedófilo. Tecnicamente Pedofilia. Tecnicamente já era. Mas assim, Já podia ser preso. se a gente não usar de humanidade, cara, a gente joga o casal, a criança, todo mundo no mundo. E com revolta, né? Porque aí nunca mais... Então, tem que haver misericórdia, mas tem que haver um acompanhamento, aquela coisa de, vem cá, senta aqui. Não está na hora de liderar, mas está na hora de você cuidar da sua mulher e do seu filho que vem aí. Sim. Vamos resolver isso aí. Então, assim, quando não tem humanidade, uma vez eu vi o pastor Silmar Coelho falar disso aí. Assembleano, né? Ele falou que a menina engravidou, uma jovem, e ela era muito influente no grupo de jovens, e os presbíteros chamaram ele e falaram assim, o senhor tem que excluir ela, porque ela engravidou, ela sabia de tudo, ela é instruída, nasceu na igreja, não dá para manter ela aqui. Aí o Silmar Coelho usou aquela de Salomão, né? Ele falou assim, não tem problema, eu chamo os pais dela aqui e vocês excluem. Né? Claro que ninguém excluiu. Ninguém tem peito, né? A onda é botar o pastor na fogueira. Né? Depois, se der problema, aquele cara que mandou excluir vai falar assim, é um absurdo mesmo. Errou na mão. Eu achei que ia falar, então chama aqui, vamos tirar a criança. Então. Pois é, então assim... Deixa ela na igreja, vamos tirar a criança. Tem outros casos também, da questão do casamento, que eu já aconselhei gente assim, aonde a pessoa engravidou e ela veio falar o seguinte, olha, eu não quero mais prosseguir no relacionamento, não quero mais, me desentendi, desgostei, papapá. E eu conversei com ele e com ela e instruí o cara da seguinte forma, cara, você precisa continuar sendo o pai dessa criança. Você pode não ser mais o marido dela, você pode não ser mais o namorado dela, mas você vai continuar sendo o pai dessa criança. Aí ninguém tira. Então, arque com a questão, porque agora você tem
um bebê aí para vir e tal. E arcou. Né? Eles não voltaram, não? Não voltaram mesmo. Cada um seguiu um rumo. Mas se entende para poder da criança? Mas namoraram até ali e depois... Quando ela tinha uns 6 meses, mais ou menos, de gravidez, ela resolveu romper. E assim, é difícil. É difícil porque ela sofreu pressão da igreja na época, porque era uma pessoa que tinha uma visibilidade. Isso, ele era, mas ele não tinha tanta visibilidade como ela. Então, para administrar isso dentro da cabeça de uma jovem, já tem que administrar um monte de coisa. Como é que eu vou seguir minha faculdade? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou contar para minha mãe? Como é que eu vou... E mais, como é que eu vou encarar a igreja todo domingo? Aí o pastor tem que ser humano. E para todo mundo que teve um problema desse, né? Esse cara mesmo, quando separou lá no morro, ele separou, a menina traiu ele, foi embora. Esse que engravidou. Traiu ele, foi embora. Não é esse agora. Não. É esse que engravidou a menina agora. Da igreja dele. Da igreja A menina de traiu ele? Não, a outra, a esposa, A ex-esposa. traiu ele e foi embora. Tinham filhos? Não. E ele veio falar comigo e falou, cara, como é que eu vou diante da igreja agora? A igreja toda sabe o que aconteceu. Como é que eu vou olhar para a igreja agora? Eu falei, você vai lá, vai entrar normalmente. E, meu irmão, domingo você vai chegar na igreja às 6 horas, vai entrar comigo. Eu e você. Nós vamos sentar junto. E quem falar alguma coisa, joga aqui nas minhas costas. Manda. Se você ouvir isso aqui de você, me chama na hora. É porque a própria pessoa já se sente culpada. Aí Satanás acusa. Aí ela já sai, não precisa nem expulsar ela não. Ela já sai. Então se ela não for acolhida... Não dá para admitir isso, entendeu? Então, acho que foi abandonado, não foi encarnado. Ele foi vitimado ainda. Entendeu? nem é um cara tão... Então, assim, mas é difícil mesmo. O cara chegar na igreja e sempre tem um que vai querer consertar o negócio e vai piorar, vai ser pior a emenda do que o soneto. Mas, assim, deu para contornar. Deu para contornar legal. Nós ficamos um bom tempo andando junto lá, cuidando dele. A menina, eu também tentei cuidar dela durante um tempo, mas ela mudou para longe. Então eu acompanhei ela durante algum tempo, mas depois deixei o barco correr lá, frouxo lá. Porque ela foi para outra congregação. Tá? Mas é complicado, é difícil. Humanidade. Entender que a forma de pensar de um é diferente da forma de pensar de outro. Não só de homem e mulher, né? Mas de indivíduo para indivíduo. Vai variar. Cada um tem uma forma de lidar com a adversidade, cada um tem uma forma de lidar com a euforia, cada um tem uma forma de lidar com o luto. E a gente precisa ser o mais humano possível e tentar, isso que eu queria falar, tentar não desprezar o sentimento da pessoa naquele momento. Porque, às vezes, a gente pode subjugar e falar assim, está chorando por causa disso aí? Oh, isso aí é um tiro de letra. Você. Mas o outro não. Eles nem tiram, né? Às vezes... Igual... E aí tem essa questão, por exemplo, que a gente... É uma balança muito complicada, né? Às vezes a gente fala muito assim, eu não sou uma pessoa, eu sou um cara espiritual. E aí parece que por você ser espiritual, você não precisa ligar para o material. E aí o material que eu estou falando aqui é gente. É gente encarnada. Aí a gente acaba lidando com o outro como se o outro fosse um Gasparzinho, sacou? Só tem espírito.
E a gente despreza esse lado material do outro. A gente despreza que o outro, às vezes, está passando por um perrengue financeiro. A gente despreza que o outro, às vezes, está com uma tristeza profunda, mas a gente tira sarro daquela tristeza. Às vezes, a gente despreza que ele sente falta de alguma coisa que eu não sentiria. E isso é muito ruim, porque é justamente o que um camarada dito espiritual não deveria fazer. Desprezar do outro. Então, é preciso considerar o âmbito material também. Isso cai muito numa coisa que Deus falou comigo, estou tentando escrever uma palavra. Todo ser humano tem, sem exceção, questão da preferência. Tipo, prefiro estar com você do que estar com o Beltrano. Aham. E aí, mas só que o lidar com isso que vai ser a diferença. Eu procuro não escancarar e excluir uma pessoa escancaradamente, que eu vejo encontro muito. Mas tem gente que Faz isso com facilidade. faz, e muitas vezes faz em comum com aquela pessoa acaba se sentindo mal. Excluído. Existe. É preciso também entender uma coisa. Existe uma diferença entre amar e gostar. Tem que ou respeitar, pelo menos. Né? Amar e gostar. Amar é imperativo. O que a Bíblia diz sobre amar? Eu tenho que amar o meu inimigo. É a decisão. Eu tenho que me amar, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar o meu inimigo. São degraus da escada do amor. Não é uma opção. Não é uma opção, é imperativo. Agora, gostar é diferente. Nem sempre eu vou gostar de todo mundo. Porque gostar não é do campo do fazer bem, né? Do amor. Esse amor ao inimigo, por exemplo. Eu posso não gostar da pessoa. Porque aquele cara que me faz mal, eu tenho uma tendência a não gostar dele. Mas eu preciso fazer bem a ele. Amar. Pagar o mal com bem. Então, assim, quando a Bíblia diz que Cristo ele nos amou primeiro, ela não está falando. A gente, às vezes, deixa isso passar assim, né? Primeiro amor. Eu estou no primeiro amor. Primeiro amor, na verdade, é o amar primeiro de Deus. A gente vive o primeiro amor porque ele nos amou primeiro. O nosso primeiro amor é resultado de sentir esse primeiro amor de Deus. Dele olhar para você, independente do que você fez, do que você faz, do lixo que você foi, de quem você não consegue ser, e ele abraçar você e falar: vamos que eu te amo. Eu te amo, vamos seguir em frente. Eu não largo a tua mão, vamos embora. Isso cria na gente o quê? Essa vontade de amar o outro. Porque eu fui amado, agora eu preciso retribuir, não. Distribuir esse amor. Direcionar esse amor. Agora, quando eu redireciono esse amor para o cara que é meu inimigo, nem sempre eu simpatizo com ele. Cauã, abaixa, é você ou é a Guilherme? Abaixa um pouquinho. Nem sempre eu simpatizo com essa pessoa. Gente, vamos falar a verdade aqui. Tem gente na nossa igreja, tem gente no nosso convívio, que a gente não bate tanto. Sim, ué. Não é? O Guilherme tá falando. Tem gente que a gente fala assim, cara, tem uma reserva com essa pessoa aí. Não é uma questão de não amar, não é uma questão de não gostar, né? É uma questão do seguinte, cara, eu gosto mais de X do que de Y. Gosto. É a preferência, é uma coisa natural do ser humano. Amar é diferente. Mas gostar, eu acho que isso é perfeitamente natural. O não gostar também tem que ser tratado de uma forma humana. Pô, eu não gosto da pessoa, mas bater de frente. Jamais vou destratar. Falou oi, boa tarde, pô. Não, mas falou comigo, eu vou falar. É aquela história. A situação até engraçada, tem um pouco a ver. Tem anos isso. Acho que nem estava na igreja ainda. Eu estava saindo de casa com minha esposa. Fala a verdade, dá nome. Não, sério. Estava saindo com minha esposa, assim, tirando o carro da garagem. Aí passou um bandidinho lá para dentro da minha rua, tem uma boca lá. Aí passou, fala, Leandro. E aí, beleza? Aí Silvana, você conhece ele? Eu falei, não. Então por que você não cumprimentou? Educação. Pô, o cara
cumprimentar, não sei quem é, não gosta, não sei quem é, mas não cumprimentar, vou cumprimentar também. Até porque se eu cumprimentar, posso. Mas a segurança Né? da Tá casa. conhecido, Pô. Leandro? Pô, hã? Tá conhecido, hein? Não, o cara falou meu nome, não vou falar, vou cumprimentar. O A manipulado, vergonha foi né? escandalizado, se eu for horrorizado, não, tem que ser educado. Se a gente não cumprir esse mandamento de amar, a gente não consegue evangelizar. Porque como é que você vai evangelizar numa Polinter, por exemplo? Onde está todo mundo lá que ou é assassino, ou é ladrão, ou é estuprador. Você vai falar, cara, eu tenho que... Exato, né? Quero que se dane, morra. Entendeu? Agora, entender que esse cara precisa de uma segunda chance. Assim como qualquer pecado, né? Porque a nossa tendência é sempre Escalar o pecado, né? Julgar e condenar. julgar o pecado do outro que é mais sinistro que o Não, nosso. tem situações que você falando agora, eu fico me lembrando. Tipo aquela Suzane Stoffen, que eu condenei. Não vou negar. Primeiro de todo mundo, os pais para ficar com os bens é É complicado. bem isso, assim, né? você já viu série? Não. Então vê. Tem duas versões. Dos E tem o chefão meninos, da- irmãos e dela. Você já viu? O chefão da Falange Vermelha que se converteu depois de matar tantas Doc Street, é isso? Falcão, não sei o que, esqueci o nome. Doc Street também vai ficar com alguma coisa assim, nada. Eu tô confundindo. Não, e outra também, assim, sempre quando tem um pecado assim, né, que vem escandalizado, assim, aí a gente fica assim, caraca, cara, o que difere ela de mim, né? Sei lá, qualquer coisa, a carne, o pecado tá aí, eu não sei o que levou ela a fazer isso, poderia me levar também, eu tenho Jesus, eu tô ali na luta, né, mas poderia ser eu, Exatamente. pra matar, não sei. Uma vez eu fui evangelizar na Polinter, ali em Benfica não, na Praça 15, Praça Mauá. E aí a gente foi na carceragem e, cara, tinha assim, muita gente filho de crente. A hora da visita é cheio de pai e mãe de coquinho, saião e pai de terno e gravata, Bíblia na mão, um monte de crente. E quando a gente entrou lá para a carceragem, a gente viu lá que tinha um cara que, com todos os crimes, ele puxou 435 anos de cadeia. Aqui no Brasil, ninguém pode puxar mais de 30, né? 30, Mas 430 e poucos anos de cadeia. Cara, esse cara já entendeu o seguinte: ele está ali na Polinter, ele vai ser redistribuído para um outro lugar para puxar a pena dele, mas ele falou, cara, depois que eu fui preso, depois que eu me converti, depois que eu recebi minhas penas, se Deus quiser me agraciar um dia com a minha liberdade, eu vou de boa, mas eu entendi que Deus precisa de gente aqui. O João contou isso de um cara que Falei, caraca. E aí? pegou pena de 400 e poucos anos, É. se converteu, virou pastor, aí deu um revertério lá no processo, foi solto, Ó, esse cara ele tá é- pregando, esse cara tá eu na falei. igreja, é pastor de uma igreja. Tem isso. Isso eu quero que eu falei, ele tirou lá da concha lá, não tem crime contra ele. Ó, doideira, tinha Vai 460 entender anos. isso. Tem muito Uma coisa disso. incrível. Agora, como é que a gente vai explicar isso? É graça. É, Ah, eu não graça. gosto, o problema é seu, você não gosta, mas tá lá, tá feito, Deus fez, o que a gente vai fazer? Ah, eu concordo, não vai criar seu mundo. É que nem o cara falar, o Fernandinho Beiramar se converteu. Cara, pensa na vitória que é esse cara se converter. Pô, o cara... O neguinho, não converteu, mas assim, se ele se converte, é justo isso? Esse cara matou um monte de gente, fez um monte de coisa. Depois de matar aí um monte de gente, querer vir pra Jesus. Não, mas eu penso Fala, que é uma cara. potência na mão de Deus. Não, cara. exatamente. Uma potência na mão de Deus. Esses caras, por Aí exemplo, quem vai ganhar? Fernandinho O Beiramar, esses caras- o Marcinho VP, esses caras aí. Você lembra daquele escândalo que teve aí agora do cara que cuida das prisões, né? Ele foi lá falar com o Marcinho VP na carceragem, ele falou, olha, não tem ninguém mais importante no Rio do que você. Você manda mais que o secretário de segurança. Você é um cara que construiu isso, aquilo outro, pá. Gravaram ele falando isso. Gravaram ele falando isso, né? Aí o Marcinho VP lá só olhando. Assim, ponto 1. Né? Todo mundo que vai negociar com bandido
faz isso. Bajula. Todo mundo faz isso. Ele só deu azar de nego gravar ele. Entendeu? Porque o cerne de mexer com bandido lá é o ego. É o ego. Né? E segundo, esses caras realmente têm um talento de que, se eles tivessem cursado uma faculdade, procurado um outro caminho, eles iam ser um mega diretor de uma multinacional. Porque eles gerenciam o tráfico de droga no Brasil todo com papel de pão, cara. Imagina. Entendeu? Cada boca de fumo é papel de pão, caderneta. São muito inteligentes. Os caras são muito inteligentes. Passou na memória mesmo. Então pensa num cara desse recebendo Jesus, sabe? Imagina a potência, né? Assim, com a ousadia que eles têm, com o conhecimento que eles têm. Tudo isso, cara. E ainda mais como testemunho, né? Além de tudo isso, esse testemunho todo de... Exatamente. O cara tem... Então a gente precisa olhar para isso aqui. Humanidade. É um aspecto que a gente precisa atentar dentro da igreja e na hora da nossa evangelização também. Por quê? Porque isso é o que faz as pessoas entenderem que elas são falhas, que quem está aqui também é falho e que em algum momento a gente vai se encontrar nessa jornada de acerto e erro. Uma hora eu vou te encontrar acertando, outra hora eu vou te encontrar errando. E eu preciso entender que isso faz parte da nossa humanidade. Tem que estar preparado para ver os dois lados da moeda. O ser humano é falho. A gente adora falar isso, mas viver... Nesses papos de salão, né? Tava passando um negócio na TV do DJ Ives lá, que ele foi solto. Aí que agrediu a mulher. Acho. O famoso que agrediu a mulher. Aí a mulher falou, agora saiu da prisão, agora vai pra igreja. Fica igual aí, ó, o cara que matou lá a filha da Glória Pérez lá, ó, depois virou pastor e aí tá tudo certo. Virou Guilherme de Pádua. Fundou uma igreja. Copacabana, parece. Como se a pessoa tivesse, de fato, muitos se escondem atrás, né? Mas Não se arrepende, Não, é verdade. Tem caso e caso. Né? mas não tem como você julgar, porque pode haver transformação. Com certeza. É o olhar de Exatamente. misericórdia mesmo. Se estiver Aquele... fingindo, não vai prestar conta a Deus um dia mesmo. Não, e uma hora vai aparecer, né? Vai Porque aparecer. os frutos, né? A turma da bandidagem aí disse que, na época, o Escadinha se converteu, né? Que era um cara mega... Um cara que era o dono do Morro do Juramento, dono de um monte de morro. O cara se converteu mesmo e, assim, abandonou tudo. E ele foi fuzilado por isso. Né? Foi por isso. Ele deixou o dente na mão, contava para fazer um monte de... Mas ele falou, não quero mais saber disso, não. Doido. É isso. A semana que vem eu não sei como vai ser, porque é feriado, né? Vai ter. Não vai ter, né? Tá falando que não vai ter, Já né? falou no grupo, Então vamos para outra. Então, dia 22. Eu tenho um calendário na cabeça ainda. Presta aí um pouquinho da sua memória. Hoje é dia 8, já Tá. é fácil. Fica fácil. Não, pra mim não. 8, 7, 15. Pô. Leandro sabe de cabeça o dia que meu marido volta e eu não sei. Não sei? Olha, você não sabe. Só falar pra você o dia que ele embarcou, rapidinho você vai saber. Bom dia. Cara, eu não vou nem parar aqui, eu não sei como é que funciona. É só dar pausa ali. Não tem outro É só no vermelho ali, ó. Volta mouse. O problema é o mouse. 9. Toca numa Deve ser tecla que igual? você sabe pra ver. Não, 35. Não, ele vai até 26 agora, não é isso? Não? Então. 22, 9, 31. Dia 2, eu acho. Dia 2 e dia 2. Cara, não vou me arriscar, não. Mexeu, não. Esse mouse é problemático. Parada, o cara adiou lá. Adiou? Adiou porque deu